Olá, pessoal. Vamos trabalhar um exemplo de análise de variância de um fator, realizar um teste de normalidade simples, e é bom que vocês revisem os conceitos de média e desvio padrão. Eu importei aqui um conjunto de dados que traz a quantidade de frutos produzidos por determinadas plantas, uma estimativa do número de frutos, a depender do tratamento que essas plantas receberam. Então, o grupo controle, representado aqui nessas 20 primeiras plantas, essas 20 primeiras amostras, é aquele grupo que não sofreu pastejo. E o outro grupo, plantas que foram pastejadas, e aqui a estimativa, a medida, do número de frutos. Então, anexei esses dados à memória e redigi as hipóteses. Alternativa, pastejo aumenta o número de frutos, e a hipótese nula, pastejo não aumenta, não afeta, melhor dizendo, o número de frutos. Eu posso representar essas hipóteses muitas vezes também em previsões. Então, a previsão da hipótese alternativa é que uma média vai ser maior que outra. No caso aqui, o pesquisador acredita que o pastejo aumenta o número de frutos, então a média 1 seria a média do grupo de plantas pastejadas. E a hipótese nula, já que ela coloca que o pastejo não afeta o número de frutos, então a gente espera que, a gente pode fazer a previsão que a média 1 é igual à média 2. Depois eu criei aqui os modelos. Então, o modelo alternativo, o modelo que representa a hipótese alternativa. A gente usa a função AOV, de análise de variância. A variável resposta é a quantidade de frutos, e a variável explicativa, o tratamento, se ela foi pastejada ou não. E aqui o modelo nulo, também usando a função AOV. Antes de fazer a análise, é interessante a gente verificar se essa variável quantitativa, que é o número de frutos, se enquadra na distribuição normal. Então, eu vou pegar a variável número de frutos e aplicar um teste de Shapiro, em que ele vai me dizer se esses números, esses valores, estão ou não distribuídos de acordo com a distribuição normal, se eles pertencem a uma distribuição normal. Então, aqui está o valor do teste, 0,98, e aqui a probabilidade. Vejam que o valor de P é 0,7, maior que 0,05. Então, para esse teste de normalidade, nós ficamos com a hipótese nula. Então, a gente aceita que esses dados se adequam à distribuição normal. Feito isso, então, a gente pode fazer agora a nova, testando o modelo alternativo, control nulo, usando um teste F. Vejam então que o valor de P foi 0,02, então a gente aceita, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a ideia que, aceita a hipótese alternativa, que existe uma média, que as médias diferem estatisticamente e que possivelmente, de acordo com os dados ali, a média de maior valor é do grupo pastejado. Vamos fazer aqui a análise de variância somente do modelo alternativo para obtermos aquela tabela clássica de ANOVA. Então, está aqui o valor de F calculado, os graus de liberdade e o valor de P. Vamos agora ver essas médias. Eu vou pedir para o programa calcular. Então, eu vou colocar aqui o nosso conjunto de dados. Média do número de frutos. De acordo com o tratamento pastejo ou não pastejo.
Vamos ver as médias. Vejam que no grupo de plantas pastejadas, a média quase 68. E do grupo de plantas controle, esse valor ficou perto aí de 51. Então parece não, né? Certo que o grupo pastejado produz maior número de frutos. Vamos calcular agora os valores de desvio padrão. Eu só coloquei seta para cima e só vou substituir aqui a função e o nome do objeto que eu estou criando. Para ver os valores de desvios, estão aí. E agora nós vamos construir o gráfico. Eu vou chamar de figura, usando a função barplot, que é uma função que constrói gráfico de barras, colunas, usando as médias. Eu vou colocar o gráfico variando de 0 a 100. As cores das colunas eu quero cinza. Eixo X, vamos colocar tratamento. E o tamanho da fonte. Então vejam, tudo que eu escrevi lá. Eixo Y variando de 0 a 100. Aqui o grupo das plantas pastejadas e aqui o grupo das plantas que não sofreram pastejo. E agora nós vamos inserir nas colunas as barras de desvio padrão. Então eu uso essa função aplicada à figura, que é o objeto que eu criei antes, e toda essa codificação aqui, média menos desvio, média mais desvio, para deixar o gráfico dessa maneira aqui. Então, a gente representa o resultado nesse gráfico. E se você quiser colocar de uma forma escrita, lembrando, você vai escrever lá que foi verificado que o pastejo aumenta o número de frutos, abre parênteses, você vai colocar lá F, e subscrito os graus de liberdade, no caso aqui 1 e 38, igual, o valor de F foi 5, vamos colocar 5.3, e o valor de P igual a 0.02. É isso aí.